Eu fiquei um ano sumida das redes sociais e desde quando eu tomei essa atitude, muita coisa mudou na minha vida. Oi, gente! Nossa, como eu estava com saudade de gravar vídeos, conteúdos por aqui, conteúdos pelo Instagram. Eu estava com muita saudade de vocês. E aí, me digam, vocês também estavam com saudade de mim ou só eu estou me iludindo por aqui? Bom, eu pensei várias vezes como eu iria aparecer aqui, o que eu iria falar, qual tipo de conteúdo eu ia gravar. Eu orei pedindo uma direção a Deus e aqui estou para contar tudinho a vocês qual foi o impacto que as redes sociais tiveram na minha vida, na minha saúde mental. A minha história com as redes sociais começou desde o dia que eu senti o Espírito Santo me tocando a gravar vídeos contando sobre a minha experiência com Jesus, sobre a palavra dele. Eu lembro que eu falava, mas Senhor, eu não tenho um equipamento de iluminação. E o Senhor, no mesmo mês, se eu não me engano, ele me deu uma ring light. Ele me deu condições de comprar uma ring light. E mesmo assim, eu continuei dando desculpa para o chamado que ele tinha na minha vida. Mas depois de tantas desculpas, de tantas enrolações, foi em 2023 que eu comecei a gravar os vídeos. E eu me recordo que antes mesmo de começar a gravar vídeos, lá em 2022, eu me apaixonei pela Coreia do Sul, pelos doramas, pela língua coreana e a cultura. E eu comecei a pensar em como eu poderia combinar, né, esse lado meu, esses meus gostos, e também trazer a palavra do Senhor. E eu comecei a acompanhar algumas influenciadoras que eram desse mesmo nicho, e foi aí que eu encontrei a Carita Dias. E eu lembro que eu entrei no perfil dela e eu vi escrito lá na bio, Dorameira Cristã. E aquilo ali foi como uma resposta pra mim, porque eu falei, meu Deus, existe uma pessoa que gosta de dorama e que também é cristã, meu Deus. Então eu fiquei assim muito animada com aquilo. E detalhe, essa febre toda de doramas estava ainda no começo, tá? E aquilo foi uma motivação, sabe, pra mim começar. E eu lembro que eu gravava vídeos de experiências que eu tirava de doramas e tentava trazer para um lado espiritual. E eu acredito que isso alcançou muitas vidas, porque eu lembro que vinham pessoas comentar ou até mesmo me enviar mensagens e falando, nossa, eu fui muito tocada por esse vídeo, o que você falou é muita verdade, eu precisava ouvir isso. E eu acredito que não tem nenhum problema você trazer uma experiência que você teve com um filme, com um drama, com uma série, sabe? Uma experiência boa, sabe? De uma parte, uma frase boa. Isso eu gostava muito de fazer. E assim, foi uma experiência muito boa. De verdade, gente. E eu amava fazer aquilo. Gravar vídeo, falando de Jesus, falando sobre algo que eu gostava de verdade. Eu comecei a estudar uma língua que jamais eu achei que eu seria capaz. O coreano, gente, eu nunca me imaginei estudando coreano, entendendo coreano, e eu lembro que eu comecei a estudar e eu comecei a ler coreano, a entender algumas palavras em coreano, então aquilo foi lindo, foi uma experiência linda. Só que tudo isso no começo estava bom. O problema foi quando começou a virar uma rotina na minha vida. Eu acho que as pessoas não falam muito sobre os perigos de ser uma influenciadora, de criar conteúdos nas redes sociais. E eu vivi um desses perigos de estar nas redes sociais, de gravar vídeos, de postar, de mostrar pra todo mundo que eu tava bem, que eu tava feliz, até mesmo nos dias que eu estava triste. E isso foi se tornando uma rotina cada vez mais presente. Não importava se eu estava bem, se eu estava triste, se eu estava doente, eu era obcecada em gravar vídeo e principalmente agradar as pessoas. Tinha dias que eu só queria chegar nos stories e compartilhar uma experiência individual minha que não tivesse a ver com o meu nicho. E eu era totalmente impossibilitada por mim mesma.
porque eu ficava pensando, o que as pessoas vão pensar se eu mostrar o meu jeitinho, a minha personalidade? O que elas vão pensar sobre mim? Eu era totalmente obcecada por querer a atenção das pessoas. E eu pensava, se eu gravar um vídeo só falando da palavra do Senhor, não envolvendo dorama e não envolvendo Coreia do Sul, as pessoas vão parar de me seguir, porque elas estão aqui por causa do meu nicho. E eu lembro que quando eu tava com 50 seguidores, eu pedia, Senhor, eu preciso de 500 seguidores. Quando eu cheguei aos 500 seguidores, eu pedi, Deus, eu preciso de 1000 seguidores, eu preciso disso agora. E eu orava, eu chorava todo dia, porque eu só tinha 500 seguidores. E eu falava, mas não é justo. Tal pessoa começou agora nas redes sociais e já está com 1K, já está com 2K. E eu que comecei há muito mais tempo que ela, não consegui nem chegar aos meus primeiros 1K. E isso me fazia tão mal. Mas tão mal, gente. Tinha dias que eu não tinha a mínima ideia de qual vídeo eu iria gravar. E eu ficava me comparando com as outras pessoas que tinham criatividades e eu me achava uma pessoa sem personalidade, uma pessoa que ninguém iria gostar se eu de fato mostrasse quem eu era, o meu jeito, a minha rotina, enfim. Isso acabou com a minha saúde mental. Eu podia estar lá, gente, nos stories, gravando, sorrindo, falando com vocês, mas só Deus sabe o que eu estava passando no meu interior. Em 2024, eu decidi entrar no vestibular, a estudar para a faculdade, a estudar para o Enem. E eu ficava louca, porque eu tinha que estudar para o Enem, eu tinha que criar conteúdos e detalhes, eu fazia estágio de técnico de enfermagem na época. Então, piorou a minha situação, porque eu ficava cada vez mais obcecada, eu ficava cada vez mais triste e ansiosa. Essa questão de comparação, eu comparava tudo, gente. Eu comparava o lugar que eu morava com o lugar de pessoas que eu seguia nas redes sociais. Eu comparava até mesmo os meus relacionamentos. Eu falava, essa pessoa tem amigos maravilhosos, essa pessoa tá numa família maravilhosa. E perdendo cada vez mais a essência, o padrão de quem Deus me chamou para ser. Dentro dessa rotina toda, já cansada e esgotada, eu fiz uma oração para Deus e eu falei, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida. Eu quero viver o teu chamado na minha vida. Eu tô cansada de atrasar, talvez eu esteja atrasando. E eu fiz essa oração. E o Senhor me respondeu e o Senhor falou, eu quero que você renuncie. Eu quero que você deixe essas coisas de lado. Gente, foi como levar um tapa no meio da minha cara. Porque assim, apesar de ter aquela rotina toda, eu gostava. E o Senhor começou a me incomodar e a falar, você acha mesmo que eu te chamei, quando eu te chamei para gravar vídeos, você achava que era esse tipo de conteúdo que eu queria que você gravasse? Você acha mesmo que eu queria que você vivesse esse tipo de aflição? E eu não tô falando pra vocês que é errado gravar vídeos sobre doramas sendo cristã, não tô falando disso. Mas eu tô falando com a minha experiência com Deus, porque pra cada uma pessoa, Deus tem um chamado, Deus tem algo. E às vezes a gente foge, a gente perde a direção. E eu falei, ok. E aí o Senhor começou a arder no meu coração, eu quero que você estude. Gente, eu chego a me emocionar porque foi algo muito forte, foi algo impactante na minha vida, porque o Senhor gritou pra mim falando, eu quero que você se dedique aos seus estudos, eu quero que você se dedique à sua área. E o Senhor reacendeu uma chama muito grande no meu coração de algo que eu tava quase desistindo, que era cursar psicologia. E pessoas falavam pra mim, mas psicologia não dá dinheiro, você não vai ganhar dinheiro, você vai sofrer e tudo. E aí eu vi que
Para mim fazer a vontade de Deus, eu tinha que renunciar às redes sociais, porque elas estavam acabando com o meu tempo, elas estavam acabando com a minha dedicação a Deus e aos meus estudos. E em agosto de 2024, eu decidi fazer uma pausa. Eu sabia que aquilo não era para sempre, um dia eu iria voltar, porque isso ardia no meu coração. Eu sentia que Deus queria me usar muito através desse mecanismo. E quando eu fiz essa pausa, e alguns dias sem as redes sociais, eu não senti mais aquela pressão que estava nas minhas costas, de que eu tinha que ser perfeita o bastante, ou que eu tinha que mostrar para todo mundo que eu estava bem. Eu só estava sendo eu, fazendo as minhas coisas, tomando conta da minha vida. E aí eu estava estudando para o vestibular, fiz a prova do Enem, e eu estava crendo que Deus podia abrir essa porta para mim. E quando ele abrisse essa porta para mim, eu iria voltar a gravar. Só que não aconteceu como eu quis. Eu não fui aprovada, eu fui reprovada. Mas o Senhor me convidou a estudar mais um ano. E aí eu passei o ano de 2025 longe das redes sociais, estudando. Fiz a prova do Enem. E, mais uma vez, eu não fui aprovada. Nesse período, Deus me amadureceu bastante. E Ele me fez enxergar que as coisas precisam acontecer exatamente como Ele quer que aconteça. Se eu tenho um chamado e eu quero viver o chamado de Deus para minha vida, eu não posso querer que as coisas aconteçam do meu jeito. Eu preciso esperar Deus fazer do jeito dele. Quem me acompanhava no Instagram sabe que eu gravava com o Android. E uma das minhas orações para que eu voltasse a gravar foi: Senhor, eu volto a gravar vídeos quando o Senhor me der um iPhone. E o Senhor me deu. Aquilo foi a confirmação. Mas, em resumo, o que eu quero falar com você do fundo do meu coração: não deixe que as redes sociais atrapalhem o chamado, o propósito que Deus tem para você. Nós temos sim que falar sobre nós temos sim que falar sobre os nossos gostos, e isso não tem problema nenhum. Mas se você tem um chamado de Deus, se Deus colocou um chamado no seu coração de falar da palavra dele, não se perca. E principalmente não deixe que as redes sociais afetem a sua saúde mental. Não se compare com as outras pessoas. A sua vida foi escrita por Deus. E se você está vivendo tudo que você vive hoje, se você está em determinada situação que você não gostaria, foi porque Ele quis. Seja você. Seja o que Deus chamou você para ser. Se Ele te chamou para começar a gravar vídeos nas redes sociais, fale da palavra dele. Fale sobre Ele. Eu creio que Deus quer levantar uma geração que não está presa somente nos quatro cantos das igrejas. Deus quer chamar uma geração que fale da palavra dele nas redes sociais, nas universidades, nas escolas, no trabalho. Eu finalizo esse vídeo agradecendo ao meu Deus, porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu fui em 2023, em 2024. Deus curou a minha vida de muitos problemas, de muitas coisas que eu vivia. Eu tô muito feliz de estar de volta, gente, muito feliz. Eu tô feliz porque é isso que Jesus queria pra mim. Quero desejar a vocês, sejam bem-vindos a essa nova etapa da minha vida. E é isso, gente, eu não tenho mais o que falar, eu acho que eu falei tudo. Muito obrigada àqueles que me mandaram mensagem quando eu estava fora. Algumas pessoas falaram comigo: Grazi, cadê você? Você sumiu das redes sociais e tudo, o que tá acontecendo? E eu agradeço demais pelo carinho de vocês. De verdade, gente, sou muito feliz. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir falar. E até o próximo vídeo. Tchau! Ai, meu Deus, a luz tá toda hora apagando e agora que eu vi. Desculpa, voltando.